O
Podemos olhar para a sua palavra e sermos iluminados. Podemos guardá-la em nosso coração e sermos cheios. Ainda temos as consolações do Espírito Santo. E todavia nos faz esperar com fé, perseverança na tua palavra, que nos dá direção segura para todas as coisas. Nos ensina, Pai, ministra o nosso coração, porque o Senhor disse: naquele tempo não vai precisar que ninguém nos ensine, porque o teu Espírito Santo testificaria em nosso coração que a tua palavra é a verdade. E a única verdade capaz de nos libertar é a tua palavra. Oh Senhor Jesus, o Senhor é o verbo vivo, o Senhor é o Evangelho, é a palavra dada a cada criatura. O Evangelho é a boa notícia. Jesus, nós te pedimos agora, traga a boa notícia ao nosso coração. Nos dê discernimento, coragem, fé e ousadia com autoridade, pela tua palavra, em nome do Senhor. Vamos aplaudir a Ele com altos. Amém? Diga graças a Deus. E aqui nessa quarta-feira da família, eu quero compartilhar lá no Salmo de número 92 com você uma direção que Deus colocou no meu coração. Amém? Irmãos, nós não temos que ficar elogiando o diabo. Pastora, está errado. Quem é que faz isso? Quem mandou de ficar elogiando o diabo? Muitas vezes nós, sem percebermos, não intencionalmente, às vezes nós elogiamos o diabo. Sabia disso? Uma coisa funda no meu coração. Através da mensagem do pastor Jair, ficou batendo isso no meu coração. Eu falei: não, tem que compartilhar com a igreja. Pastora, quando é que um ser humano em sã consciência ele elogia o diabo? Quando eu olho para alguma obra feita por ele, eu começo a exaltar aquela obra. Ah, porque o diabo está me perseguindo, porque o diabo colocou doença, porque esse problema. Toda vez que eu falo de algo que o diabo fez, eu estou dando ibope para ele. Eu estou elogiando as obras dele. Isso é pecado aos olhos de Deus. Quando se fala em pecado na igreja, eu sempre posso explicar que a pessoa acha que pecado é só matar, roubar, prostituir. Não, pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. E nós fomos feitos a imagem e semelhança do Senhor. Não é para ficar elogiando, falando, compartilhando. Às vezes, muitas vezes a gente até compartilha. Em vez de falar de coisas boas, às vezes a gente senta para falar de coisas ruins. Não, porque está acontecendo esse problema. Não, é porque isso, porque aquilo. Não. Nós não temos que emprestar os nossos lábios, que já foram purificados com a brasa do altar, para ficar falando das manifestações do diabo, irmãos. Por que nós não temos que fazer isso? Porque ele já é o derrotado. Então, toda vez que eu fico falando algo que Satanás tem feito, é como se eu não cresce nessa derrota. E aí eu tenho liberdade para agir na minha vida. Está dando para você entender? E aqui no Salmo de número 92, o salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e o que? Delas. Então, quando nós louvamos as grandezas de Deus e paramos de focar os nossos olhos nas artimanhas que o diabo tem feito, de quem ele tem usado, o que tem falado, o que tem tentado plantar na nossa mente, no nosso coração, e tiramos os nossos olhos dessas coisas e passamos a colocar os nossos olhos em Jesus. Quando é que eu coloco os olhos em Jesus? Quando eu olho para a palavra, quando eu olho para as grandezas de Deus. E no verso número 4 aqui, ele começa dizendo: pois
Então eu não tenho que colocar na minha boca a falar, deixar o meu íntimo a ficar até relembrando de coisas que nos machucam, irmãos. Isso são pequenas, uma gota de água não faz nada, mas junta todas as gotas para você ver, elas não balde, né? Elas podem causar um prejuízo. Tem um ditado aí fora que, né, o gotejamento, água mole, pedra dura, tanto bate até aqui, às vezes a gotinha que Satanás está lançando pode estar furando o seu coração, bloqueio do seu coração, que é a palavra que bloqueia, o bloqueio do seu coração para disseminar coisas ali dentro que vão fazer você se afastar de Deus. E Deus tem tanta coisa boa para fazer no nosso meio, amém? Então vamos continuar o versículo 4 aí. Pois tu, Senhor, me alegrastes com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a olhar para o que Deus fez e tirar o foco dos meus lábios, do meu coração, da minha mente, dos meus olhos, dos meus ouvidos, daquilo que Satanás está tentando impor sobre a nossa vida. Eu tenho que começar a olhar para a grandeza. Domingo eu estava pregando aqui, falando sobre o Rio Jordão, domingo retrasado, perdão, falando sobre a dificuldade do povo de Israel de atravessar o Rio Jordão. O rio está muito cheio, o rio está transbordando. Mas caramba, eles passaram por algo pior que nasceram, que foi o Mar Vermelho. O mar se abriu diante dos olhos deles. Então, o rio, o que era um rio perto de um mar? Não era nada. Mas quando a gente tira os olhos daquilo que Deus já fez, está fazendo e ainda pode fazer, se nós permitirmos, eu estou dizendo, Senhor, a obra que o Senhor fez já ficou para trás, agora é diferente, não vai dar certo. Eu tenho que começar a contemplar a grandeza de Deus. Eu sempre falo, Deus ele é criador do céu e da terra. Se Ele criou todas as coisas, será que é impossível para Deus criar uma oportunidade para eu ser abençoado? Será que é coisa impossível Deus criar uma oportunidade para que a sua família receba o Evangelho? Será que é coisa impossível para Deus abrir uma porta onde não há? Às vezes nós focamos muito no atual e esquecemos de nos lembrar daquilo que Deus já fez. As grandezas que Ele operou, não só nos tempos bíblicos, mas na nossa vida também, né? Olha para a tua vida, quanta coisa você enfrentou até chegar ao dia de hoje. Quantas mazelas na vida você não passou? Quantos pensamentos não brotaram na sua mente, talvez pensando que era o fim de todas as coisas? Então você chegou até aqui. E aí quando nós chegamos no ponto crucial, que é só a colheita, só as bênçãos, às vezes nós estamos tendo que trabalhar tudo de novo, porque nós desviamos o olhar das coisas de Deus. E aí o que acontece? A tristeza ela chega, a pessoa se abate, e a pessoa triste e abatida, automaticamente ela desanima, ela para os trabalhos dela. Já viu alguém desanimar a trabalhar, irmãos? Com perfeição? Não, ela prefere ficar quietinha. Não vou fazer nada aqui hoje não, porque eu estou legal, estou bem, né? Então ela começa a paralisar. Só que nós não estamos falando de coisas físicas, nós estamos falando de coisas espirituais. Aí ela deixa de batalhar pela família, ela deixa de cumprir um propósito de oração, ela começa a descrer daquilo que até um tempo atrás ela estava crendo com toda a fé no coração dela. Então o salmista está dando um alerta. Pois tu, Senhor, aí no verso 4, pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Então, toda vez que eu olho para a obra de Deus, eu tenho que me alegrar. Deus abriu o mar, Deus fez caminho no deserto, o povo passou, o povo chegou, o povo conquistou. Todo aquele que se achega a Deus, nenhum foi decepcionado, irmãos. Nós temos inúmeros testemunhos que nos mostram quanto Deus ele é capaz. Nosso Deus ele não muda. O homem muda. Uma hora o homem está todo alegre, toda triste, uma hora está amando, uma hora está odiando. Mas Deus ele é imutável, não muda. Ele
permanece fiel do começo ao fim. Então é isso que nós temos que colocar no nosso coração aqui hoje. Amém? Começar a olhar para as grandezas de Deus. Versículo 5: quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Deus tem obras grandes para realizar no nosso meio, como realizou na vida dos nossos antepassados, falando no sentido bíblico. O quanto que Ele fez, nós vimos domingo, naquele propósito lá de Jacó. Quanto que Deus mudou a história de Jacó, de algo que seria o quê? Impossível. Um homem que saiu de casa fugido, ameaçado de morte, praticamente com a mão na frente e outra atrás, que deitou no deserto para dormir com uma pedra como travesseiro, irmãos. Para alguém que diz, vai morrer lá naquele deserto, ali nada de bom sai, e de repente se levantam ali as 12 tribos de Israel, de um homem que ninguém dava nada por ele, de um homem que aos olhos humanos era um homem até condenado a morrer lá no deserto. E Deus muda a história do mundo através disso. E aqui ele continua dizendo: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, e muito profundos são o que, igreja? Os teus pensamentos. Você vai marcar aí essa página e você vai voltar algumas folhas e você vai encontrar Jó, capítulo 42. É só voltar algumas folhinhas, tá? Voltando, tá, irmãos? Algumas folhinhas aí, você vai encontrar Jó, capítulo 42. Em nome de Jesus. Então, irmãos, o que acontecia com o povo de antigamente? Os grandes reis, quando eles enfrentavam batalhas que era impossível vencer, antes de ir para a guerra, esses reis oravam a Deus. Amém? Pastor, como que esses reis oravam ao Senhor? Primeira coisa que eles faziam, engrandeciam a presença de Deus. O rei Josafá é um modelo muito forte que eu gosto de seguir. O rei Josafá chega diante de Deus e fala: Senhor, eu não tenho força na minha mão para vencer essa grande multidão que vem contra nós. E eu também não sei o que fazer. Mas o Senhor é grande, por isso os meus olhos estão contigo. Ele fala das grandezas da mão de Deus. Ele fala do quanto Deus fez. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Você pode anotar para ler depois, tá bom? E aí, Deus, ele abençoa o rei Josafá de uma tal maneira que ele vence uma guerra inteira louvando a Deus. Olha que coisa bonita. Já pensou, meu irmão? Você resolver todos os problemas da sua vida apenas louvando a Deus? É melhor do que ficar martelando, dando um murro em ponta de faca, não é? Melhor que você comprar uma briga com alguém. É melhor andar na presença de Deus. Então olha aqui, Jó capítulo 42, versículo 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo. O que Jó fez aqui? Ele engrandeceu a Deus. Em outras palavras, parafraseando aqui para você, Jó diz: Senhor, tudo está em tuas mãos, tudo o Senhor pode realizar. Para o Senhor não tem nada impossível. O Senhor é o maior de todos, é o maior de tudo. Uma pequena frase, irmãos. Olha quanta coisa a gente pode ver a respeito de Deus. Para Deus não há impossíveis. Então vamos ler aqui novamente. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, versículo 2: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê? Impedido. O que a gente acabou de ver lá no Salmo 92, versículo 4, lá? Versículo 5: Que grandes são os pensamentos de Deus. Você pode anotar aí também, não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou citar para você. Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao 13. Diz que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz
para nos dar um futuro e uma esperança. A gente tem esperança no futuro mais. Ela parou de olhar aquilo que Deus pode fazer. E ela está limitada, talvez em algo que ela está esperando que o homem talvez nunca vai fazer para ela. Talvez ela está limitada esperando a ajuda de alguém que nunca vai se manifestar para ajudar ela. Então, quando nós olhamos a grandeza de Deus, né, nós olhamos aqui também para a vida do Jó. As pessoas que olhavam o Jó diziam o quê? Coitado, serviu a Deus em vão, perdeu a família toda, perdeu a riqueza, está na rua da amargura, que literalmente Jó estava na rua, irmãos. Jó nem casa tinha. Porque se você pegar lá no capítulo 1 de Jó, você começa a ver que começa a acontecer uma desgraça atrás da outra. E sempre tinha um para dar uma notícia. Você já reparou isso? Diz um ditado aí fora que notícia ruim tem como? Cavalo, né? Vem com rapidez, isso é verdade. Notícia ruim é a primeira que chega, não deveria. O Evangelho, a boa notícia deveria ser o primeiro a chegar. E às vezes a má notícia está assim. Então o apressado está chegando primeiro no nosso coração, através do medo, através da dúvida, através do cansaço. Então o Jó vai receber uma notícia triste atrás da outra. Veio um para fofocar, para dar uma notícia. Jó, ó, veio o vento, derrubou a casa, seus filhos estavam dentro, tudo morreu. Pior notícia que o pai podia receber, irmãos. Os 7 filhos dele estavam o quê? Mortos. Imagina isso. Quando aquele nem terminou de dar uma notícia, veio Jó. Imagina ele correndo para dar uma notícia. Ô Jó, você vai acreditar? Ele estava recebendo uma notícia dos filhos, estava no luto. Não tem o seu rebanho? Veio o ladrão, roubou tudo. Você está na miséria, Jó. Jó estava sem casa, Jó estava sem riquezas. Aí quando uma desgraça pouca é bobagem, né? Aí vem a mulher de Jó. O que você está fazendo aí ainda? Amaldiçoa o seu Deus e morre. As más notícias, as doenças que estavam sobre o corpo de Jó, os amigos que abandonaram, os amigos que voltaram para acusar o Jó. Literalmente ele estava vivendo na rua da capura, sentado na calçada, vestido de pano de saco, e nem as roupas ele tentava colocar no corpo de tanto machucado que tinha, tanto tumor, tanta úlcera. E aquilo coçado, ele pegava um pedacinho de telha e coçava as suas feridas. A cabeça teve que raspar, jogava cinza para amenizar a dor. As pessoas olhavam para ele e falavam: esse aqui já está. E Deus muda o cativeiro de Jó através de quê? Oração. Quando Jó se prontificou a ouvir a Deus e seguir a direção de Deus numa oração que Jó fez, a vida dele mudou. Isso é um recado, um tapa na cara para nós, irmãos. Por pior que esteja a nossa situação, se a gente nos permitir a olhar para a grandeza de Deus e buscar o Senhor, Ele vai dar solução para a gente. Amém? Olha o versículo 5. Olha o que o Jó declara, irmãos, coisa linda. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio o quê? Os meus olhos. O que o Jó estava falando aqui? Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu ouvi com os olhos. Deus se mostrou a Jó, não sabe como? No meio de um redemoinho. Deus se mostrou a Jó, você pega os capítulos anteriores, se manifestando pela natureza, falando da bravura de cada animal. Preguei essa mensagem uma vez só, muitos anos. Da força do jacaré, da força do leão, da esperteza da lebre. Deus mostra para o Jó que as grandezas dele não está na prata, não está no ouro, não está naquilo que o homem pode fazer, mas em tudo aquilo que ele criou. Se Deus criou todas as coisas para mudar o cativeiro de Jó, meu irmão, pode mudar o seu cativeiro. Amém? Então vamos falar para o Salmo 32 para a gente encerrar.
5, Salmo 92, 5, que diz assim: quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. 13. E os que estão plantados aonde? Na casa do Senhor. Meu irmão, tem que criar raiz espiritual. Amém? Tem que sossegar o facho na casa de Deus. Nós não podemos estar mudando planta de lugar, não. Uma hora a planta morre. Fica andando toda hora. Tira do vaso, põe outro. Tira do vaso, põe outro. Chega lá que a planta não existe. Nós temos que criar raízes onde a gente aprende de Deus, meu irmão. É na casa do Senhor, fique na casa do Senhor. Fique na palavra. Fique no Espírito. Fique na sã doutrina. Amém? Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Onde são os atos do Senhor? Que tal dele? Os arredores de Deus, meu irmão. Você vai florescer aonde Deus te colocar. É na sua casa, é no seu trabalho, é na sua igreja, no seu ministério. E tem gente que não dá importância à casa de Deus. A igreja tem que poder lugar, a igreja sou eu. Mas se você não tiver ensinamento, você não pode ser igreja, irmão. Às vezes a pessoa não para para pensar. Às vezes, irmão, o crente se torna tão orgulhoso, tão cheio de si, que ele deixa de ver Deus nos mínimos detalhes. Deixa de obedecer a Deus por causa de bobeira. Olha aqui, ó, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Vamos pegar uma árvore. Olha aqui para a pastora. Uma árvore simples. Antes dela dar fruto, o que ela dá primeiro? Flor. Antes da árvore dar fruto, ela dá flor. Mas ela só pode dar flor se ela tiver uma raiz bem alimentada. Eu tenho uma jabuticabeira lá em casa, dessas de balde, mas a bicha até cresceu até demais. Mas ela sempre, quando eu coloco água no tronco dela, irmãos, é incrível. Daqui 15, 20 dias já tem jabuticaba lá. Qualquer época do mundo. Aí um dia desse eu tive que trancar e eu esqueci de dar água para a planta lá. Aí tentou, a florzinha caía. A jabuticabeira murcha, miudinha, nem passarinho queria. Aí eu lembrei, não, ela precisa de água na raiz. Aí fui lá, peguei a mangueirinha, abri, coloquei lá, direto no tronco dela, escorrendo, para a raiz estar lá, gotejando todo dia, gotejando. Mas se eu for lá agora, tem jabuticaba para poder. E ainda divido com os passarinhos. Porque floresce, e logo depois do florescer com uma raiz bem estruturada, acontece isso aqui, ó, 14. E na velhice ainda darão o quê? Frutos, serão viçosos e florescentes. Ou seja, você vai produzir em qualquer época da sua vida, meu irmão. Porque tem gente que é tão mal instruída que ela acha que ela chegou numa certa idade, Deus não pode fazer mais nada por ela. Mas eu já estou velha. Velha é o diabo, irmão. Eu sou novo. Sou novo na presença de Deus. Abraão foi com 100 anos, irmão. Moisés com 80. Por que eu tenho que ficar me limitando a tempo, a idade, a fracassos, a limitações? Eu achei que eu estava no auge do meu ministério, irmãos. Não é assim para você abertamente. Fiz 23 anos pregando o Evangelho. Eu achei que eu estava no auge. Mas na verdade eu fui olhar para a palavra e estou apenas começando, irmãos. O ministério de Josué e Caleb começou aos 40 anos. Eu achei que eu já tinha vivido tudo, feito tudo, vivido. Não, está começando agora. Os frutos do meu ministério estão começando a florescer agora, porque foi muito tempo para manter a raiz no solo, irmãos.
gastar não, mais tempo com as raízes. É a água do Espírito Santo, o adubo da palavra de Deus. Achar um lugar para ficar, um local para crescer, para multiplicar. E aí quando chegar na tenra idade, né? Velhice não, tá? Tenra idade. A Bíblia diz lá no capítulo 2 de Lucas, pode anotar aí também, que a sacerdotisa Ana, aos 84 anos, se eu não me engano, ela estava servindo ao Senhor mesmo na viuvez. Ela estava dando tempo. Jesus, quando foi apresentado por Simeão, né, ela estava lá. A Ana estava lá, florescendo no ministério aos 84 anos, passando pela viuvez. A gente quer sempre arrumar desculpa. Porque eu perdi alguém. Não, porque eu fui abandonado, porque eu fui traído, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. Mas às vezes a gente precisa perder, entre aspas, tempo para investir nas nossas raízes. Se a gente quiser ver o Salvador, a gente tem que estar no lugar certo, na hora certa. E a Bíblia diz que Ana não estava lá apenas esquentando a cadeira no templo, ela estava trabalhando para o Senhor. Olha que coisa mais bonita. Você passar os últimos dias, a sua vida, e Deus te encontrar servindo no ministério da casa dele, no ministério da sua própria casa, mas encontrar você bem, para florescer e frutificar até na velhice, né? Versículo 14: na velhice ainda darão o quê? Frutos, e serão viçosos e florescentes. 15: para anunciarem que o Senhor, Ele é o quê? É reto, justo, não muda, não falha, Ele é poderoso para fazer. Então tudo que você dá de resultado, meu irmão, vai engrandecer o nome de Deus. Amém? Tudo é para a glória dele. Vamos encerrar o versículo então? Para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha. Onde é que a gente tem que construir nossa casa? A rocha. Diga: Cristo é minha rocha. E está fraco. Cristo é minha rocha. Sim, né? Cristo é sua rocha. Às vezes cavar a rocha não é fácil para alicerçar, né? Mas tem que alicerçar na rocha. Dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas vale a pena. Amém? Ele é a minha rocha, e nele não há o que, igreja? Injustiça. Meu irmão, Deus sempre vai fazer justiça por você. Fique na palavra, cuide das suas raízes. Não precisa se preocupar com outras coisas, não. Olha para a grandeza, olha para a obra que Ele faz, olha o que Ele já fez, olha para os testemunhos bons. Tira o seu olho da injustiça. Pastor Jair costuma dizer que aquilo que ele vê ou ouve da parte do homem entristece. Às vezes entristece. Às vezes a gente, lidar com cada tipo de pessoa, às vezes é de doer a alma. Gente de dentro e gente de fora da nossa casa. Às vezes o ser humano, ele está tão assim perdido nas garras de Satanás, nas trevas, que ele ofende sem achar que está ofendendo. Mas a Bíblia diz que os filhos das trevas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Sua luz precisa brilhar, sua justiça precisa chegar, para que você possa dar bons testemunhos e fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Você vai ser frutífero, florescente, viçoso, você vai ser uma bênção. E meu irmão, você sendo uma bênção, com certeza, com toda certeza do mundo, sua casa também será abençoada. A terra que você reside será abençoada. A igreja que você congrega será abençoada. Seu trabalho vai ser abençoado. A sua ida para o céu vai ser abençoada. Amém? Você crê nisso? Vamos falar de Jesus bem forte. Agora o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus tem preparado para você um novo
florescer no deserto. Ainda que o inimigo arme laços e caraços, ele não vai conseguir. Fique firme na presença dele. Fique firme naquilo que Deus plantou no seu coração. Fique firme naquilo que a palavra do Senhor tem falado. Fique firme naquilo que Deus tem colocado diante de você, as grandezas dele. E mais do que ouro, mais do que prata, esse Deus que nós servimos é Criador. Esse Deus que nós servimos é um Deus que trabalha por aqueles que
investimos tempo nelas para alicerçá-las. Ou a gente fica desejando as grandezas, ou nos aprofundamos no oceano do Espírito para buscar mais profundo em Deus. Em batalhas, meu irmão, você vai vencer na areia da praia. Fato é. Batalhas que você vai romper só quebrando as primeiras ondas. Mas quanto mais você avança e vai aumentando a intensidade das batalhas, maiores são as maravilhas para Deus operar. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz a mãe de filhos. É o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. E nós às vezes esquecemos disso. E nenhum dos filhos de Israel teve que colocar a mão nas muralhas. E nenhum dos filhos de Israel teve que encostar o dedo nas águas do mar. Às vezes a gente se esquece disso. Que é Deus que faz o impossível. Não é por força, meu irmão, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E só sendo espiritual para enxergar. Quem é carnal enxerga o mar. Quem é natural vai enxergar os paredões de água. Vai enxergar o rio transbordando. Vai enxergar uma muralha que por sua fama é intransponível. Vai enxergar gigantes na terra. Vai enxergar a fúria dos leões na cova. Vai enxergar o fogo da fornalha. Vai enxergar a perseguição. Mas quem é espiritual enxerga em todas essas coisas grandes oportunidades de vencer na vida, de florescer, frutificar e ainda agradar ao Senhor com seus testemunhos. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar.
Meu Deus, até paradigmas foram quebrados. Eu creio, Pai, que pensamentos se voltaram para as tuas obras. E, Pai, eles se abriram os olhos para contemplar a tua formosura. Eu diria que Deus se manifestaria pela natureza em animais que às vezes nós nem damos tanta importância. Mas o Senhor fez questão de mostrá-los a Jó. Jó declarou: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza, porque antes eu só te conhecia de ouvir falar. Às vezes nós conhecemos Deus só por testemunho de alguém. Mas Jó viveu o seu próprio testemunho. Por isso que ele disse: agora os meus olhos te veem. Eu gostei que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, Senhor. O que o Senhor pensa de mim são pensamentos de paz. São pensamentos para nos dar futuro e alegria, para que possamos nos alegrar nos teus feitos e exultar nas grandes obras das tuas mãos. Oh Jesus, o Senhor anda sobre as águas. As águas não são problemas, são oportunidades para fazer as obras que o Senhor fez e ainda fazê-las maiores em nosso meio. E o Senhor nos dará ferramentas, direções para andarmos em meio ao deserto sem se preocupar com comida, com bebida, com proteção. O Senhor dá escape e livramento. Por isso, meu irmão, você não vai ser tentado além do que você consegue. Deus está te dando uma ótima oportunidade aqui hoje de crescer, florescer.